Boa tarde, estamos aqui com mais um podcast do Cognose. E hoje o tema a gente vai abordar sobre a intersecção entre sociofísica e sobre projeto de vida. Como que a gente consegue, a partir de analisar conceitos da sociedade, alguns modelos que cientistas trazem para nós, como que a gente pode aplicar isso na nossa vida, através de ver essas análises. E para compor a mesa desse podcast, nós temos a professora Andréia, que vai ajudar a mediar, e convidamos dois alunos da escola Pedro de Alcântara Nogueira, um do primeiro ano e um do terceiro, que é o Pedro, conhecido como Cebola, e a Camille. Vou deixar cada um se apresentar agora. Andréia. Eu sou a Andreia, sou formada em Ciências Sociais, sou escritora e professora de Sociologia. Trabalho com adolescentes do ensino médio, né? Camila estuda comigo desde o primeiro ano, está no terceiro ano e o Cebola está no primeiro ano. E quem me apresentou a Sociofísica, né, foi o Gustavo. Eu não sabia dessa ciência, né? E ela tem relação, assim, direta com as ciências sociais, que é a minha formação, né? Ela analisa a sociedade, então está relacionado diretamente com antropologia, ciência política, sociologia e economia. E as ciências sociais trabalham, né, com dados, com a metodologia qualitativa, metodologia quantitativa. Então tem essa relação bem direta, né? E aí o Gustavo teve a ideia da gente estar trabalhando, fazendo um projeto, né, de sociofísica e foram com as turmas do primeiro ano, todas as turmas do primeiro ano e uma turma do terceiro ano. Então, no total de 7 turmas, a gente pensou em alguns temas, como redes sociais, eleições municipais, mercado de ações, violência e conflito, difusão da informação, dilema do prisioneiro e mudanças sociais. No caso, os dois alunos que estão aqui representam os temas mudanças sociais e violência e conflito. Pode falar agora, Cezê. Eu sou o Pedro, né, que nem o Gustavo falou, e que nem ele também falou, o pessoal me conhece mais como Cebola. Eu sou MC de batalha, aluno do primeiro ano também, e eu também faço música. Acho que é só, né? Boa tarde, pessoal. Eu sou a Camille, sou do terceiro ano do PAN, aluna do Gustavo e da Andréia. Sou jovem aprendiz também, trabalho numa clínica odontológica. Não tem muito a ver com o que eu pretendo fazer, mas estou lá, firme e forte. Então, para a gente começar, vamos tentar resumir o que é a sociofísica, né? A sociofísica é aquela ciência que ela usa sistemas complexos, que é uma abordagem física e matemática, para tentar moldar a sociedade. E por que sistemas complexos? Quando a gente vai pegar outros sistemas complexos na natureza, por exemplo, animais, epidemias, a gente vê que esse sistema tem um certo tipo de retroalimentação, que é o quê? Alguma coisa da rede vai contribuir para variar outra coisa da rede. Se a gente pegar uma epidemia, quanto mais indivíduos infectados, maior a efetividade de outros ficarem infectados. E por que isso acontece? Se a gente fosse trazer para um termo mais social, troca de informações. Então, está acontecendo troca de alguma coisa ali a todo momento. Cinética química, alguma substância é produzida, mas essa substância pode catalisar ou metabolizar outras substâncias. Então, está participando daquela o quê? Troca de informações. Então, quando a gente pega sistemas complexos, que é uma rede enorme, com vários tipos de interações que podem acontecer, a gente tenta trazer isso para a sociedade. Então, baseado nesse contexto de coisas sociais, sistemas complexos, surgiu a sociofísica. E por que foi interessante a gente abordar esse projeto na escola? Porque era uma coisa diferente que ninguém não quer fazer. Muita gente não acha que existe essa intersecção entre alguma coisa social e alguma coisa exata. E a gente queria quebrar com essa barreira. Justamente as pessoas veem, né? Não, a gente consegue pegar uma coisa que é muito difícil, que as pessoas acham que física é difícil, e trazer para um contexto social. E a partir disso a gente elaborou alguns temas que eram mais próximo da galera, que a galera não ia ficar muito perdida. A gente não ia estudar, uma sociedade vai acabar se degradando por causa de tais fatores. Não, a gente pegou uma coisa mais concreta, que é igual redes sociais, violência, economia, que é coisas que estão próximas de vocês, para a gente dar essa elaborada. Então, de contexto geral, de forma geral, sociofísica é isso. A gente pega modelos matemáticos e físicos a partir de sistemas complexos, teoria de probabilidades, e vai tentar moldar os fatores que fazem que a sociedade funcione. Então, mais ou menos foi isso. E engatando nisso, eu queria saber de vocês como é que foi participar desse projeto de sociofísica. Assim, né? Como o Gustavo falou, é algo novo. Assim, a área da humanas, né? Humanas, sociologia, por exemplo, e a física junto. Então, assim, foi algo bem novo. A André e o Gustavo, no dia que chamaram, né, os representantes de cada sala para
passar as informações para o resto da sala. A gente ficou meio, nossa, será que vai dar certo? Acho que vai ser muito difícil. Física, sociologia junto. Mas, assim... Ai, travei. Foi desafiador. Foi assim, né? Ainda mais que foi a sala toda. A gente teve que dividir. Aí umas pessoas se dão bem mais em humanas, outras em matemática, física. E aí foi bem complicado, mas assim, né? Foi um tema que eu acho importante. Acho importante. E essa foi a ideia também, né? Que a gente pensou quais alunos têm mais afinidade com tal área, né? Para estar desenvolvendo o trabalho, né? Então, por isso que veio essa questão, né? Fulano tem mais facilidade com as exatas. Isso. Os outros com análise de texto, com liderança, né? Então, a ideia foi essa, pegar a sala inteira para isso mesmo. E foi uma coisa que eu até falei com o André, assim, que a gente faria meio que uma pegadinha com vocês. Porque era um trabalho único para a sala inteira. E uma coisa da sociofísica que a gente pega na física estatística chama... É um processo de cooperatividade. Que, tipo assim, a física estatística, que também a sociologia tem um pouquinho lá, ela estuda muito ecologia. E em ecologia a gente vê como é que os animais sabem cooperar entre si. Aí a gente falou, tá, a gente não, eu, né, porque eu que sou doido assim, vamos fazer um teste, vamos ver se eles conseguem trabalhar com cooperatividade. Eu já sabia a resposta final, mas mesmo assim eu queria fazer esse teste, por isso que foi um trabalho para a turma inteira. Porque poderia ser, o tema da turma é mudanças sociais, mas cada grupo vai fazer um trabalho diferente. A gente foi lá e insistiu em ser um só para trabalhar a cooperatividade. É como se você estivesse fazendo um trabalho e a gente fazendo um trabalho por trás analisando vocês. E aí, Cebola, o que você achou? Velho, tipo, eu lembro que, tipo, quando vocês deram o tema do trabalho, a primeira coisa que a gente, tipo, falou, assim, foi o que tem uma coisa com a outra, certo? Porque, tipo, você não... Que nem a Camille falou, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Física e sociologia, a gente não esperava ter o trabalho junto. E, pelo que eu vi da sala, também teve uma dificuldade. Que nem o Gustavo falou, ele, tipo, queria ver a cooperatividade do povo. Por isso que ele fez um trabalho unido. Teve uma dificuldade nisso. Que às vezes tem muito da falha da comunicação. Às vezes um tá menos interessado que o outro. Às vezes ninguém tá interessado e um tá só interessado, entendeu? E tem essa dificuldade. Um depender do outro, sabe? Pela cooperatividade. E isso é tão legal, ó. Depender do outro, você troca informação com o outro. Se você tá trocando informação, você tá numa teia. Se tá numa teia, tá nos sistemas complexos. Se é sistemas complexos, é sociofísica. Tudo juntou e Tudo caiu no mesmo lugar. E uma coisa interessante que sociofísica a gente modela muitas coisas. Voltando a esse negócio de população. Começando a falar de população, como eu tinha falado, né? Que ecologia é população, mas eu não deixei claro. A gente pode analisar com a sociofísica como é que uma população ela consegue crescer. Vocês acham assim, por fora, se eu tiver muito recurso no ambiente, a população vai crescer mais rápido, mais devagar, não cresce? O que vocês acham assim? Mais rápido. Mais rápido. Eu também acho. E se eu diminuir a quantidade de recurso? Ela vai crescer mais devagar. Devagar. E se eu tiver muito recurso? Ela vai mais rápido. E se eu não tiver nada de recurso? Aí ela... Não cresce. Ela não cresce. Então, aí na sociologia, na sociofísica, a gente tem uma equação. Rafael, mostra a equação aí pra nós aí. Que agora é uma coisa que não passou pra vocês, que é mostrar essa parte... Como que a parte matemática tá na sociofísica, que a gente não fez muitas contas lá. Mas... A equação, a última. Vamos lá, a gente tem essa equação aqui que é chamada de equação logística. Se a gente pegar esse N aí, o N é o tamanho de uma população. O K é a quantidade de recursos disponíveis. Se a gente pega uma população que ela é muito pequena, próxima de zero, o que vocês acham que acontece com aquele termo N dividido por K? Zero dividido por alguma coisa é quanto? É zero. É zero. Então sobra só quem? Um ali naquele parênteses. Então, quer dizer que o crescimento da população vai ser proporcional a alguma constante. Essa constante varia também. Só que quando a gente resolve essa equação diferencial, vai dar uma exponencial o resultado dela. Então, quer dizer que a população vai crescer muito rápido de forma exponencial. Ou então é o quê? Quando a população é pequena, ela cresce muito rápido, porque a solução dessa equação é uma exponencial. Agora, se a gente pega uma população que ela tem uma grande quantidade de recursos próximo do K aqui. Só que ela não é igual a K, porque se for igual a K, dá zero. A população não cresce, é estável. Mas se ela for quase perto de K, ela vai crescer o quê? Quer dizer que eu tenho um pouco recurso para uma grande população.
não tenho curso, eu tenho mais ou menos um tanto de recurso para mais ou menos um tanto de população. Então ela cresce mais devagar. Agora, se o N for muito grande, se a população for muito grande, o que acontece com essa equação? Aí a gente analisa indo para infinito. O que vai acontecer? Vai dar uma exponencial negativa, só que quando a exponencial é negativa e vai para o infinito, a equação vai para zero. Ou seja, então a exponencial decresce. Então a gente analisando uma equação básica aqui, ó, bem simplesinha, tipo assim, para a gente que é da área de física, a gente percebe que a gente consegue achar esses 3 limites. O ponto estável, que a população cresce rápido, cresce devagar, ou ela tem que decrescer. E indo agora para a coisa mais concreta. Se eu tenho uma população lá, uma sociedade lá com muita gente, e acaba o recurso deles, eles não têm mais o que comer, ou o que comer só fica na mão de poucas pessoas, o que vai acontecer? As pessoas morrem de fome. Saindo de população humana e indo para população de animais, que é mais fácil de exemplificar. Você tem lá uma grande quantidade de animais que são herbívoros vivendo perto de rios. Então ele tem água e tem alimento, planta, grama para comer. Então, à medida que tem aquele pessoal lá, eles vão crescendo, crescendo, crescendo. Se eles crescem, a quantidade de animais carnívoros também vão crescer, porque vão ter alimentação de lá. Mas se uma hora esse rio seca e a grama seca, os herbívoros vão começar a morrer, depois os carnívoros vão começar a morrer. Então entra nesse efeito cascata. E essa equação aqui, ela é por causa disso. Você analisando ela, você consegue entender a sociedade, que é uma coisa muito complexa, mas ficou numa linha só. Então, é bem legal esse negócio aí. E agora pulando agora mais para uma coisa do que vocês fizeram e tal, saindo dessa parte teórica, vocês conseguem ver alguma relação do que vocês fizeram no trabalho, não necessariamente a pesquisa que vocês fizeram, mas esse trabalho que vocês fizeram com a vida real? Tipo assim, de certa forma, tipo, observando assim, mas mais ou menos, não, tipo, mais ou menos, na minha opinião. Foi, tipo, que nem você quis abordar, você queria botar a gente meio que numa sociedade ali pra tentar fazer o trabalho em conjunto. Eu vejo isso como, tipo, a vida mesmo. A gente tem que depender dos outros em certas, tipo, ocasiões. A gente vai depender do nosso patrão pra nos pagar. E quem tá, tipo, vamos supor ali, você mora de aluguel. Você trabalha de CLT, beleza. Você tem que depender do seu patrão para pagar o seu aluguel. E o seu senhorio tem que depender de você para receber o dinheiro do aluguel, entendeu? Seria a mesma coisa que aconteceu ali no trabalho. A gente tá dependendo de cada um. Beleza, a Camille ali é... Camille. Ela entende mais ali da física. Mas eu não entendo tanto. Se a gente estivesse no mesmo trabalho, eu ia depender mais dela na parte da física do que na parte de humanas, entendeu? Aí ela já é o contrário, dependeria mais de mim na sociologia do que na física. Então, trabalhando em conjunto ali até a gente alcançar uma fluidez. Foi que nem eu te falei, foi uma das dificuldades, que é o que também acontece na vida. É uma das dificuldades. Vamos supor ali que eu não trabalho de carteira assinada. Eu te boto na mesma ocasião. Você mora de aluguel, mas você não trabalha de carteira assinada. Então, logo seu patrão não tem não é por lei que ele tem que te pagar, porque você não tá de carteira assinada. Então ele te enrola um pouco. O seu senhorio vai começar a te pressionar, porque depende do seu dinheiro do aluguel, entendeu? E foi a mesma coisa ali que eu encontrei no trabalho. No caso, você depende do patrão, o patrão não depende de você. Mas mesmo assim, o seu senhorio depende de você para pagar o aluguel, senão você... É uma boa análise. E aí, e você? Viu alguma relação da elaboração do trabalho com a vida, com as coisas assim? Assim, com a questão do trabalho, o processo mesmo em si, é mais do que o Cebola falou, né? A questão da dificuldade com a sala foi muito complicado juntar, porque é muito diversa, né? E muita gente, como a gente falou, não tá interessado, até pela questão também, como a gente é colocado ali sem estrutura nenhuma na escola, então muita gente, é muito difícil, igual tem a questão que o trabalho a gente só podia pegar de artigo ou livro. Muita gente, nossa, mas você pode isso, não pode pegar ali no Google. Inclusive, alunos me mandaram sites que, tipo assim, não podia. Eu falei, gente, não pode. E aí, muito esse desgaste mesmo de depender do outro. E assim, a vida, né? A gente sabe como que é, igual você falou, é bem desgastante. Então, eu acho que a questão do processo do trabalho em si foi bem complicado nisso, em depender do outro, em ter que juntar todo mundo para entregar o trabalho, porque senão todo mundo também ficava sem nota. E aí, juntou muito estresse e a vida é mais ou menos isso. Eu acho que o nível de exigência do trabalho também contribuiu com essa dificuldade, né?
conforme você colocou agora. Aham. Porque muitos, né, eu acho que a dificuldade, assim, daqueles grupos, aquelas pessoas do grupo que fizeram, eles encontraram essa dificuldade que era as pessoas não querer dedicar para fazer o Exato. correto, né? E a gente percebe muito isso na escola, né, Gustavo? Os alunos, eles não estão, assim, interessados em realmente aprender, né? Foram poucos os que realmente pediram a nossa ajuda, que fizeram no prazo, pedindo correção. Exato. Eu acho que isso atrapalhou aquelas pessoas que queriam fazer um bom trabalho, né? Porque tinha essa dificuldade também de ser em grupo, um para a sala, né? E é uma coisa interessante, porque, por exemplo, se vocês tivessem construído um navio para velejar, se fosse só 2 pessoas, demoraria, ó. A gente ia morrer. Agora, se fosse 300 pessoas ajudando. Então, eu acho que esse que era o sentido, porque a gente está numa sociedade que a gente, por ser muito capitalista, a gente acaba sendo individualista. Uhum. Então, nesse processo de ser individual, muitos alunos ali ficam nessa, eu devia fazer só o meu, porque eu vou fazer o meu para resolver o meu. Muita gente chegou falando assim, professor, se eu fizer só a minha parte e te entregar, posso? Falei, não, gente, é um artigo para a sala inteira, cada peça é importante. É igual um Lego, um quebra-cabeça, cada peça é importante. E eles queriam entregar uma parte separada. Aí eu falei, como é que você entrega resultado de discussões separado do desenvolvimento? Separado? Exato. Entendeu? E Então pior- rolava muito isso. E pior que no trabalho, a gente, para chegar, como foi em artigo, né, entrego em artigo, a discussão e resultados de discussões dependia de outras partes do trabalho, do começo, da introdução. Então, assim, uns pegavam coisas nada a ver, faziam, assim, mal feito, não juntava a sala, vamos conversar, vamos ver quem vai fazer qual parte, vamos começar assim, vamos juntar para entregar. Entregava lá de qualquer jeito e ficava assim. Foi bem complicado. E já é difícil, a nossa educação em si já é difícil, a gente já é muito despreparado, e aí pro pessoal ainda não pegar, não concentrar, não ter aquela vontade mesmo de entregar, porque ia ser muito mais fácil. Foi algo que, tipo assim, foi tão difícil, mas porque a gente fez difícil. Porque se a gente tivesse juntado todos lá e tivesse focado, tinha sido, assim, rapidinho. Sim. E tem uma coisa que eu acho que foi um ponto muito positivo da sua turma, é que muitos alunos nas aulas ficavam querendo tirar dúvidas, olhar os negócios. Tanto que o processo de construção foi vocês ali que fizeram tudo. Então isso aí eu achei muito surpreendido. Fiquei muito surpreso com isso. Tipo assim, eu acreditava no potencial ali das turmas e tudo mais. Só que os seus, eu vi que vocês ficaram interessados. A gente fez até uma videochamada pra gente. A gente não tava na escola, sentava lá na mesinha que tem lá no pátio pra falar sobre o trabalho. Sim. Eu fiquei com as meninas um tempão, conversando com elas sobre isso. A gente fez juntas, eu fiz minha parte. E aí elas fizeram a delas, que foi o resultado de discussão. E aí eu acho que pelo menos isso, né? Pelo menos uma parcela da turma deu uma dedicada maior do que o resto. Ô, Rafael, passa aí o arquivo do artigo deles ali, só pra mostrar como é que foi ficando. Vocês conseguiram delimitar o tema, né? Vocês conseguiram recortar, assim. Sim. Mas outras turmas a gente teve que fazer isso. Deslogou? Então, até mostrando aqui, ó, a gente baixou o arquivo do artigo da sala dela. Aí, pode passando aí pra galera ver como é que ficou. Ficou bem bonitinho assim, estruturado, a galera deu uma boa estudada. Uns temas até mais complexos assim. É o modelo Easy, né? É bem complexo. Fizemos até uns gráficos assim, fizemos umas análises. Fala um pouco do tema que foi o trabalho da sua turma aí pra nós. Foi mudanças sociais, né? Foi o tema inicial que vocês deram. E a gente, entrando em consenso, resolvemos explicar esse tema dentro da sociologia e da física. A Coreia, que era uma só, né? E aí foi dividida por informações que foram chegando e foram repassando e dividiram em duas, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Que tem muito a ver com o capitalismo e o socialismo, né? Então, assim, acho que foi um tema muito legal. Foi muito bom de trabalhar, inclusive, eu adorei. Eu vi uns vídeos, né, bem legais. E foi isso. Foi um tema uma coisa que eu relevante. acho legal comentar assim é que a galera não sabe o que é modelo de Easy, né? Mas o Easy é um modelo de uma rede de spin. E nessa rede de spin, se ele vai sofrer uma interferência do meio, ele pode assumir um spin up ou spin down, ou seja, ficar apontado para cima ou apontado para baixo.
Aí tem uma coisa mais complexa por trás, mas a gente não precisa falar muito sobre isso. Mas como que a gente associou isso à sociofísica? Isso já é coisa que os cientistas já fazem, físicos computacionais e tudo mais. A gente fez o seguinte, tem uma rede enorme de spins, que seriam as pessoas da Coreia, Isso. e cada spin a gente colocou ele como neutro. Aí vem a informação do socialismo e do capitalismo. É. Aí, tipo assim, existe uma probabilidade do spin ficar vermelho ou azul, ou seja, aderir ao capitalismo ou ao socialismo. Aí quando a gente fez a modelagem lá, trabalhando, pode colocar para baixo, Rafael. Isso. Então, a gente considera uma rede muito grande, com várias pessoas que estão neutras, e aí vai chegar as duas informações, a vermelha, que é do comunismo, e a azul do socialismo. Aí existe uma probabilidade da pessoa aderir ao comunismo ou ao socialismo. Se ela adere a um, fica de uma cor e a outra de outra cor. Então, se a gente joga muitos passos, ou seja, a gente faz que o tempo passe, porque a informação ela vai se distribuindo vizinho a vizinho. Então tem eu aderi ao capitalismo, o meu vizinho tá neutro, eu vou conversar com ele. Ele pode querer aderir à minha ideia ou não. Aí vai ficando isso, isso, isso. Aí a gente vê que fica com mais azul do que vermelho. Ou seja, quer dizer que teve a tendência a ficar mais socialista do que capitalista. Não, mais capitalista do que socialista. Aí no gráfico de baixo, a gente vê que realmente, quando a gente vai usar a média estatística, tem a tendência de ficar tudo azul. Ou seja, as pessoas têm a tendência a aderir mais ao capitalismo do que ao socialismo. Aí tem toda uma questão, contexto histórico, que a gente não aprofundou, porque não dava muito tempo, mas o Gustavo estava manjando essa parte assim, só que não deu para ele escrever tudo a tempo, então não colocou. Mas teve o contexto histórico do porquê teve essa tendência maior a azul do que a vermelho. E foi muito legal, tipo assim, ver que os meninos se interessaram por esse tema super difícil, a Camille mandando trocentas mensagens lá, mas foi legal, eu gostei dessa cooperatividade da pessoa da sua turma que foram colaborando e tudo mais. Foi a Ana Luísa, né, que deu a ideia do tema, assim, de primeira, quando a gente falou mudança social, o que a gente pode pensar em um outro subtema para explicar isso. E aí, nisso, ela tinha visto, eu acho que um vídeo no YouTube, que ela até enviou pra gente ver, pra ajudar no trabalho. E aí ela falou, gente, vamos falar da Coreia, que se dividiu lá, virou duas, tem o socialismo, o capitalismo, e agora tem até a questão que uma é muito fechada, a outra se diz muito aberta, e aí é um tema que, tipo assim, é muito interessante, cada um em si, se você for olhar e se você for pesquisar, você fala, nossa, nem sabia, porque é muita coisa, eu nem sabia que acontecia lá dentro. Não, é muito legal mesmo. Inclusive o Rafael aqui é uma pessoa muito fanática pela cultura oriental, manja muito isso também. E uma coisa que a gente pode fazer uma associação aqui é com o tema de uma outra turma, que eu acho que foi da 1Reg7, que foi sobre difusão de informação, porque quando a gente colocou essas informações numa rede ali, a gente estava fazendo que a informação se difundia, se espalhasse pela rede. Então, a gente pode fazer esse estudo de difusão de informação em vários aspectos, não só em mudanças sociais. Por exemplo, eles não trabalham com isso, mas seria um tema interessante ter passado para eles lá na época, que era sobre cultura. A difusão da informação da cultura. Vocês têm alguma ideia sobre isso? Como que é a difusão da informação com a cultura? Se vocês tiverem alguma ideia, pode falar pra gente? Cara, ideia que eu tenho sobre isso é, o resumo sobre, né, que, a cultura, na minha opinião, a cultura é bem flexível. Tanto que ela tá mudando a cada momento, a sua cultura é diferente da nossa cultura, às vezes, e mesmo que não tenha tanto espaço de tempo envolvido, vai ser diferente. Tanto a minha cultura é diferente da minha irmã de 13 anos, vai ser diferente, entendeu? Porque ela tá sempre mudando, ela é muito flexível. E é o que acontece muitas das vezes quando uma cultura é implementada na outra. Foi o caso que aconteceu vou falar em termos, na minha opinião, certo? A invasão do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, eles implementaram o catolicismo. Mas era um lugar onde não tava toda a cultura tupi, etc., as culturas dos indígenas, e só que eles foram bombardeados com uma cultura que ele nunca tinha passado na mente deles, eles nunca, tinham convivido com alguém dessa cultura, dessas ideias, mas eles foram obrigados a ter entendimento sobre aquilo, tanto que o que aconteceu, que é ruim sobre uma das partes ruins sobre isso foi que muitos indígenas se mataram, porque eles acabaram entrando como é que fala? Esqueci a palavra,
Eles só, tipo, entraram num estado de confusão, entendeu? Porque eles... Colapso. Colapso mental, porque eles estavam sendo implementados numa cultura onde eles eram pecadores. Porque eles não tinham a mesma religião do outro. Essa é a parada da cultura, ela pode ser tanto boa, tipo, eu aqui conversando com vocês, passando minha ideia, a ideia da minha cultura, da cultura dos jovens, etc, de hoje, mas ela também pode ser ruim ao mesmo tempo, onde ela pode acabar fazendo outras culturas serem esquecidas, sabe? Tipo, como aconteceu aí, eu não sei se eu consegui expressar muito bem. Não, sim, quando você está abordando dessa forma, né, você está mostrando que foi de uma forma violenta, né? Você não respeitar a cultura do outro foi uma violência, colocando uma cultura como superior em relação à outra, né? Que tem a ver com o nosso próximo passo aqui da nossa entrevista, né? Eu acho que essa questão aí que o Gustavo falou da difusão de informação com a cultura, eu acho que hoje em dia muito se fala, tipo, na internet. Eu acho que as redes sociais hoje em dia, óbvio que antigamente também era passada as culturas, só que, né, da forma antiga. Mas hoje em dia eu acho que a internet tem uma demanda muito grande. Opa, foi mal, galera. Porque estamos ali, hoje em dia todo mundo, celular, 24 horas por dia. Então eu acho que a Andréia posta alguma coisa, aí o Cebola vai ver, e aí, tipo assim, espalha essa difusão, chega, assim, muito mais pessoas, é uma capacidade muito maior de uma informação chegar em outro lugar, em outro país. Então, assim, eu acho que, né, tá um pouquinho relacionado com isso. E nisso aí tem um perigo enorme, né? Eu ia falar Por exemplo, agora, esse é o lado positivo, então é negativo. É porque verdade. imagina, se a informação é tão poderosa assim, para chegar em vários lugares e pode alterar aquele tipo de microcultura, assim, imagina o que pode fazer se você espalhar uma informação que é capaz de moldar. No filme A Origem, o cara fala uma frase que quando eu ouvi a primeira vez, eu tinha uns 12 anos, até hoje eu nunca esqueço. A ideia é como um vírus, que quando entra no nosso subconsciente e enraiza, é quase impossível de tirar. Então, se você consegue implantar uma ideia em alguém a partir de uma informação que você gera na rede social, o impacto que isso causa é tremendo. E a gente viu isso no Brasil recentemente, quando o Bolsonaro foi eleito. Não. Tipo, como a informação ali foi espalhada, que eles construíram... As fake news, né? Tô falando das fake news. É assustador. E muita gente consegue ser implantado por essas ideias. E é até um termo de se estudar uma coisa assim, por que as pessoas aderem a essas ideias? Aí é uma coisa mais da Andréia aí, ok? Eu não sei. A mesma coisa da época da pandemia, né? Aquelas falsas informações sobre a vacina, né, do Covid. Não, inclusive o meu tio, ele não vacina mais o filho dele porque ele acha que tem coisas na vacina. Então é uma coisa muito louca. Aí começa a voltar várias doenças, né, que já tinham sido erradicadas. Aí volta por causa dessa falta mesmo de compromisso dos pais devido às fake news, né? Com a saúde ali do seu filho, né? Falta de responsabilidade com a saúde da criança. Aí volta num trem que tipo, você tinha falado, da falta da curiosidade também. A falta da informação. Que muitas das vezes a pessoa acaba aderindo a essa ideia pela falta de informação. Mas também muito pela falta da curiosidade dela de ir atrás da informação, né? É verdade. E aí a gente, associando com o tema, né, violência e conflito, né, que é o tema da turma do Cebola, primeiro Reg 6, né, Cebola? A gente sabe que os conflitos sempre existiram, sempre vão existir na nossa sociedade, né, porque faz parte, né, das relações humanas, né, das vivências sociais. Então, há conflitos de ideias, de sentimentos, de pensamentos, isso faz parte, né? Agora, já a violência é um problema social. E quanto mais desigualdade social tem naquela sociedade, mais o índice de violência vai ser alto, né? Vai ser maior. E existem vários tipos de violência. Normalmente as pessoas entendem violência, assim, só aquela que é visível, como, por exemplo, agressão física, né? Como estupro, ou a pessoa presenciar aquela pessoa fazendo duras ameaças à vida daquela pessoa, ela vai enxergar que aquilo ali é violência. Mas a violência, como o Cebola falou com a gente, né? Da invasão que a gente teve aqui, né? Dos portugueses em relação aos indígenas, né, também com o povo africano. Essa violência, as pessoas têm uma dificuldade de entender que aquilo ali foi violência, né? A violência verbal, a violência psicológica, né? Então, a gente tem vários tipos de violência na nossa sociedade e a gente tem essa responsabilidade, não só de nós professores, né, mas de vocês, quando vocês estão ocupando outros espaços, vocês
passar essas informações para as pessoas, elas tenham um entendimento mais amplo do que é violência, né? Para que dessa forma as pessoas comecem a ter mais cuidado com o outro, né? Também, assim, de uma maneira mais ampla, exigir que as leis sejam cumpridas, né? E tudo mais. Aí eu queria que vocês falassem, assim, o que vocês entendem de violência, né? Se é dessa forma mesmo que eu abordei, e quais tipos, assim, de violências que vocês consideram, assim, mais presentes na nossa sociedade? Nossa, eu não sei se é porque eu sou mulher, mas eu acho que a questão da violência contra a mulher, eu acho que é uma das principais. Eu não sei se é porque eu vejo muito, porque eu sou mulher e tal, e porque também eu presencio, assim, né, com pessoas próximas e tal. Mas eu acho que é uma das mais presentes, a violência contra a mulher, até a questão do estupro, violência, como você diz, pra mim não é só física, aquilo que a gente consegue ver, mas também a psicológica e a mental. E que muitas mulheres passam em casa, muitas crianças, filhas e etc. Até em trabalho também, existe muito isso. Eu vi até uma série do Rafael Montes, eu acho que foi ele que fez, daqui do Brasil. O nome da série é Bom Dia, Verônica. E nisso, a primeira temporada... Nossa, eu falei muito dessa série na aula, né, André? A Janete, nossa, ela sofre muito pelo marido dela, e ele é policial, ele é super influente lá nas questões políticas, e, tipo assim, ela sofre demais, e não é física, porque no começo, pelo menos, não era, né? Não aparecia nada, então ela ficava com muito medo de relatar, porque, ele é policial, ele é super influente, conhece muitas pessoas que estão ali num cargo maior. Se eu falar, ninguém vai acreditar. Quem vai acreditar em mim que, tipo, ele me abusa, porque, querendo ou não, é um abuso. E, assim, foi uma série que me pegou muito. Então, eu acho que é uma violência que está muito enraizada, infelizmente, na nossa sociedade. É até considerado uma violência invisível, né? Porque não é todo mundo que consegue identificar e perceber, né? E tratar como violência mesmo. Acaba virando uma microagressão, né? E, tipo, pegando aqui do que a Camille falou sobre a internet, aí a gente consegue entrar nesse meio da violência. Porque até na internet mesmo tem a violência, tipo, o fato do cancelamento, etc. E isso, tipo, de uma forma é uma violência, tá afetando a pessoa de uma certa forma. A violência, tipo, ela pode vir, tipo, que nem você falou, agressão, bater, etc. Ou xingamentos também. Só que, na maioria das vezes, ela vem, tipo, muito sutil. E, na minha opinião, essa parada tinha que ser, tipo, ser ensinado também. Porque, às vezes, tá acontecendo com você e você não sabe, entendeu? E você tem que, tipo, tem que dar um basta. Tipo, acontece com racismo. Muitas das vezes o racismo, ele é sutil. O racista, ele é sutil. Isso é tipo uma frase que o Djonga fala. Você tem que reparar bem. Numa risada, um tom de voz falando, entendeu? É aí que você acha o racista. Uhum. Ele é sutil porque a violência, ela não tem que ser, tipo, tão explícita. Porque a pessoa que tá sendo violenta, ela sabe que é errado. Mas ela vai ser porque ela coloca o pensamento dela acima do errado, entendeu? Uhum. E é engraçado, não é que é engraçado pensar, mas é uma outra forma de pensar, que tudo isso dá pra gente voltar pra aquela coisa lá do começo, sociofísica. Porque se a gente pegar a biologia, a gente tem o conceito de gene, né, que é aquela informação genética passada de geração em geração. No contexto de ecologia, existe um outro conceito chamado meme, que é como se fosse ações de cultura que é passado para geração em geração. Então, por exemplo, essa coisa do racismo, do machismo, da violência, muitas vezes é passado de uma geração para outra de forma de cultura, vamos dizer assim. E existe esse conceito também, como que um meme ele se espalha pelas gerações que ocorreram. Então, tudo isso que a gente está pegando assim, é um contexto mais concreto, sociológico, mas dá pra gente voltar para essa parte mais analítica e quem criou esse termo, meme, foi Richard Dawkins. É isso mesmo, né? O nome tá certo. Ah, beleza. É que eu confundi com Hawkins e Dawkins. Mas enfim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento mesmo, porque às vezes também você pode acabar cometendo um tipo de violência, mas sem saber, entendeu? Uhum. Então eu acho que é uma coisa de ficar antenados, a gente também tentar mais ficar conscientizado sobre essas coisas, porque rola, porque eu vejo muita gente que é criança, assim, tipo 9, 8 anos, com atitudes que são machistas, assim, mas elas não sabem que são. E os pais não falam nada, porque muitas vezes os pais têm aquelas atitudes,
E pra eles tá normal, É. entendeu? Eu já vi gente, tipo assim, 9 anos falando umas coisas, caramba. Então é uma coisa que é muito complicada. Reproduzindo, né? Reproduzindo. E eu acho também que quem por exemplo, igual você falou, vê e não faz nada, não denuncia, não, tipo assim, coloca, poxa, vamos supor, tô aqui vendo o Cebola fazendo algum tipo de violência, vamos supor, o racismo ou o machismo, alguma dessas, e aí eu não falo nada, só observo aquilo, isso também é uma forma de compactuar com a Isso. violência. Você foi verdade. cúmplice, né? Eu acho que essa questão aí, passada de gerações para gerações, né? Até a questão mesmo da mulher em si ser agredida, ser silenciada, isso aí já é enraizado. Hoje em dia, graças a Deus, deu uma boa melhorada, né, assim, nessa questão. E é complicado. Hoje, as mulheres, né? Mas não só as mulheres, né? É. Tá tendo mais voz, né? Porque antes a gente sofria várias violências, assim, dentro de casa mesmo, né? Fala assim, as crianças, né? Só os pais tinham razão, então as crianças não podiam questionar nada. As mulheres foram ensinadas a ser silenciadas, a obedecer. Então, de um tempo pra cá, tem melhorado, mas muitas mulheres sofrem agressão porque elas estão a todo momento exigindo isso. Aí ela sofre agressão. Então, é muito forte essa violência cultural, né? De várias formas de preconceito que existe na nossa sociedade. Então, por isso que é importante a gente falar sobre isso, né? Às vezes a pessoa fala, tá falando sobre esse assunto de novo, né? Todo mundo Que já tá pessoas cansado. chatas. Mas é muito necessário, porque só assim a gente vai romper, né? Igual esse exemplo que você deu agora, né? Você vai reeducar seu colega, né? De trabalho, seu namorado, seu amigo, né? Ou até mesmo seu patrão, né? Então, a gente precisa disso, né? Então, o podcast vai sair, tomara que alcança muitas pessoas que não têm essas informações, né? Passam a ter e, a longo prazo aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vai mudando, né? Colocando em prática, né? Isso. E várias coisas que vocês falaram, a gente percebe que tem relação, né? Vocês falaram sobre a questão da violência na internet. E aí, isso vai causar o quê? Muitas vezes depressão, ansiedade nas pessoas, que é outra violência também, né? A gente pensa, né? O que o Estado pode fazer, o que as leis podem fazer, né? Para tentar diminuir essas violências aí. Na minha opinião, e eu sempre falo isso quando eu tô conversando com alguém, eu friso esse ponto que o governo ele podia estar mais adepto aos meios de educação. Tipo, eu, na minha opinião, acho o novo ensino médio desnecessário. Por conta das matérias. Eu fiquei sabendo que tem uma matéria, eu não sei, eu acho que é no Rio Grande do Sul, que chama Brigadeiro de Cada Dia. Você vai fazer as aulas fazendo brigadeiro. Eu já vi. Não que tem existe sentido, cara. Aí, tipo, você fica 6 horários da sua semana fazendo brigadeiro, entendeu? Tipo, um deles você vai fazer brigadeiro. Na minha opinião, esse novo ensino médio é desnecessário, porque ele não tá preparando a gente pra nada. Tipo, ele não tá preparando a gente para um mestrado, ele não tá preparando pro Enem, ele não tá preparando pra vida em si. Porque vai ser dificuldade. A gente tá literalmente ganhando ponto à toa. Se o governo, ele fosse abrir esse projeto do novo ensino médio, mas com matérias que fosse agregar mais, tipo o caso da violência, uma parada mais ali na sociologia, a gente tinha que ter um novo ensino médio, o governo tinha que estar adepto a isso para agregar algo na gente, sabe? Tipo, educação sexual, educação, letramento racial, tinha que ter umas aulas desse tipo, entendeu? Só que, como a gente sabe, o governo não vai fazer isso. Infelizmente, eu acho que é isso que eu queria comentar. O governo, eu não sei porquê, gente, infelizmente, eu acho muito triste. Mas o governo próprio, ele cria esse sistema pra gente realmente sofrer. Porque ele sabe que se ele colocar o que realmente importa, o que realmente vai agregar na nossa vida, o que vai fazer a gente se formar pessoas realmente com conhecimento, não pessoas ignorantes, porque a gente forma a maioria ignorante, até porque não procura saber. Hoje em dia as redes sociais estão aí, não as redes sociais, a internet em si, e que agrega muito. Se a gente procurar, a gente consegue sim ter acesso a todo tipo de informação, e o governo, ele não vai fazer, ele não vai colocar algo que vai agregar pra gente, né? Então, eu acho que isso, querendo ou não, a questão da difusão de informação tem que ser passado por nós mesmos, boca a boca, e tipo, cara, não faz isso e tal, ser passado aquilo, porque se a gente for depender do governo em si, não vai mudar, só vai Acaba que piorar. é mais interessante pra eles a classe baixa ser Alienado. mais ignorante. Obviamente, Alienação. Isso entraria até no tema da primeiro 8, que é o dilema do prisioneiro. Dilema do prisioneiro... Antes de você falar desse tema, eu preciso pontuar que
esses dois temas que você citou, né, que é sobre gênero, sexualidade, educação sexual, né, que você falou, e Letramento racial. isso eu trabalho no terceiro ano do ensino médio, né, no primeiro e segundo bimestre foi isso, né, Camila? Uhum. E só que, claro que eu entendo que você está falando que Aham. tem que ser assim, uma disciplina Aham. voltada para isso, né? Mas eu tenho que pontuar que está lá no, É verdade. na grade curricular de sociologia, né? Só que de uma forma assim, mais restrita, né? Aham. É. Restrita que eu falo não é nem no conteúdo, não, porque eu abordo assim da forma como tem que ser abordada. É bem Mas eu falo em superficial, relação né? ao tempo, né? É. Porque tem tantas outras coisas para passar. Talvez ano que vem dê tempo, que vai ser 2 aulas de sociologia. Não vai. Sociologia e filosofia continuam uma aula por semana. Sério? Não acredito. Mas só para abordar isso aí, vocês falando do governo, por que não é vantagem para o governo? Tem um termo que foi criado por John Nash, Nobel de Economia em 98, cara sensacional. Ele criou um termo chamado equilíbrio de Nash, que é o, resumindo da forma leiga, é assim, o que uma sociedade tem que fazer para evoluir tem que ser que é melhor para o contexto geral, para o grupo inteiro e para o indivíduo. Ou seja, cada indivíduo nesse grupo, ele tem que estar bem sucedido e, juntando tudo bem sucedido, a sociedade também está sucedida. Isso é chamado de payoff, o que é ganho para um e o ganho para outro. Aí você consegue fazer as tabelinhas para ver como é que você ganha e você perde em algum tipo de jogo. Aí nesse dilema do jornalista, se a gente colocar o governo, tá lá no payoff lá, o governo ganhando tudo e a população ganhando nada. Então o governo sempre faz o que é mais eficiente para ele, nunca o que é eficiente para ele e para a sociedade. E nesse jogo não tem um mundo assim que vai ter o que é bom só para a sociedade, porque a sociedade vai depender do governo sempre, pelo menos no sistema que a gente se encontra. Então era um termo que daria para algum outro grupo abordar, que seria essa coisa de governo, seria bem interessante. A parada desse que a gente tá falando aqui, que não é interessante para o governo a classe baixa ser Letrada, letrada, estudada, Crítico. vai muito da parada deles continuar fazendo o que eles estão fazendo com a gente, que é, tipo, oprimindo. Eles vão jogando a gente pro canto da cidade e esquecendo da gente. Vai aparecer quando eles vão pedir voto, entendeu? É tipo, muitas das vezes, eu vi isso acontecendo muito lá na rua de casa. Quando lá, lá era terra, tipo, muita terra mesmo. E nessa época o Juninho era o diabo, o de Juninho era isso e aquilo. Aí ele chegou época de eleição, ele passou um asfalto lá, o Juninho virou santo, entendeu? A gente começou a esquecer tudo que ele fez de ruim pra gente. E, tipo, a parada dele ter... Caiu aqui? Não, tá normal. Tá normal? Tá normal. A parada dele ter esquecido da gente num certo momento. Vai muito... Eu conversei com um professor no Armonde sobre isso, que eu acho que a classe baixa, aqui devia estar mais lutando pela gente mesmo, por nós. A gente tá muito domesticado, a gente tá muito amansado. Porque é a mesma coisa que você faz com o cachorro. Ele tá muito bravo, vai lá dar comida. Aí ele fica manso, entendeu? Ele tá, tipo, ele tá mal educado, você vai, ensina um pouquinho, dá um petisco, beleza, ele fica manso de novo. É a mesma coisa que a classe alta faz com a gente. Eles não querem alguém que lute pelos nossos direitos. Por isso que eles dão um pouco pra gente. O mínimo que eles dão pra gente, a gente acha que é muito. Que a gente já tá acostumado com nada, entendeu? Exato. Mas tem um estudo que um colega falou assim pra mim, eu nem dei uma olhada nesse estudo como é que é, mas eles falam assim que todo o dinheiro que tá na mão da classe alta, essa que fica oprimindo a gente assim, se fosse distribuído para todo mundo no mundo, de forma igualitária, todo mundo vai ter o mesmo dinheiro, durante um certo período de tempo, eu acho que ele falou foi 5 anos, o dinheiro ia voltar todo para as mãos de quem já tem hoje em dia. Ou seja, por que isso acontece? Por que eles têm essa sacada deles para fazer o dinheiro voltar para eles? Aí tá o negócio do conhecimento. Uhum. Eles têm um conhecimento de como é que as coisas funcionam assim. Então eles vão saber jogar o jogo para tudo voltar para eles. E quem que é a galera que não tem o conhecimento que somos nós, a gente vai ficar refém deles outra vez. Exato. Eles não colocam assim, né? Não fazem políticas pra gente adquirir esse conhecimento, porque com o conhecimento eles caem. Porque a gente sabe, né, gente, que o político, né, enfim, tem toda a corrupção por trás e que se a gente tiver realmente conhecimento, a gente souber dos nossos direitos, que tá lá na Constituição, eles vão cair. E a gente tem um problema também da falta de consciência de classe, né? Que aí agrava mais essa questão, né? Ver das pessoas, assim, se organizarem, até mesmo votarem, né? A favor da classe social que ele pertence, a gente vai conseguir mudanças significativas aí.
Se a gente tivesse esse conhecimento dos nossos direitos e tal, que nem você estava falando, a gente saberia que hoje, eu acho ali, não acho não, que o salário mínimo é 1.450, certo? É alguma coisa assim. É, Acho é que meio... 1.320. Não, 1.320. é 1.400 e pouquinho. Aumentou? É. Tô perdido no tempo. Aumentou 60 centavos. É por aí. E pro Zema aumentou? Ai, socorro. A gente saberia que tem uma Constituição, eu acho, que fala que o salário mínimo ele tem que suprir moradia, alimentação e transporte. Só que você não consegue suprir tudo isso com 1.400. Só que não adianta eu aqui falar, você falar, o Gustavo falar e a André falar. Porque a gente tem que fazer um barulho. Se todo mundo se juntasse, se todo mundo tivesse esse conhecimento sobre isso, a gente se juntaria, faria barulho e aí sim eles mudariam. Só que como tem a falta de conhecimento, a falta do interesse e volta na questão que eu falei da domesticação, a gente vai acabar relevando de novo. E vai continuar sendo assim, sem conseguir suprir nenhum aluguel. Porque hoje a gente sabe que nem o aluguel tá barato. A gente vai no mercado, a gente paga o aluguel, vai no mercado, acabou o salário mínimo. Sobra nada pra gente. E lá na Constituição tá falando, né, que todos os indivíduos têm direito à educação, à saúde, moradia, alimentação, lazer, tudo com qualidade, cultura, e eles não fazem a parte deles em relação a isso, né? E só para falar um pouco dessa parte do conhecimento, em 1993 foi tirada a disciplina de ética e cidadania da grade curricular do ensino médio. Antes tinha. Antes a gente estudava ética e cidadania, que era uma forma de a gente ficar antenado sobre os nossos direitos. Aí não tem mais, entendeu? Aí igual, o novo ensino médio, eu concordo plenamente com você. Muitas disciplinas que são fundamentais para o nosso desenvolvimento intelectual, crítico de uma sociedade, assim, crítico de vida, foi reduzido igual. Às vezes a galera acha que física, química, biologia, não, eu não vou seguir essas áreas, isso não é importante para mim. Mas tem um propósito de existir essas disciplinas, que é para ajudar o seu processo cognitivo. Sociologia e filosofia são super importantes para você ser uma pessoa crítica sobre o mundo, querer mudanças sobre o mundo. E foi reduzido também. Se a gente não tem uma sociedade que pensa, pessoas que pensam, quem vai dominar é aquela pouca parcela que pensa. E quem que é a pouca parcela que pensa é quem está no governo ou é muito rico. Entendeu? É que nem o novo ensino médio das escolas particulares. Eles não têm nenhuma dessas matérias que a gente encontra no ensino médio da escola pública. Você não vai encontrar o brigadeiro de cada dia numa escola particular, entendeu? É tipo isso. Brigadeiro de cada dia. Mas, gente... O jogo é muito desigual, né? Infelizmente, eu acho que... Obviamente que não é culpa nossa, mas é igual o Cebola falou, a gente tá muito acomodado, a gente é preguiçoso. Eu não sei por que a sociedade se encontra assim, pelo menos aqui no Brasil. Porque teve uma época, né, eu tava conversando com o meu padrasto sobre... teve em algum país que eles aumentaram, acho que foi o valor da gasolina e juntaram, acho que foi gasolina mesmo, juntaram o país inteiro, pararam, tipo, ninguém trabalha, ninguém vai pras ruas, ninguém nada. Eles fizeram o quê? Abaixaram. Aqui no Brasil aumenta, o pessoal faz fila nos postos, gente, que é isso? A gente parou Eu não entendo. A gente tá num processo que a gente tá confortável com o que a gente ganha. Tipo... É um individualismo também, né? Muito. Porque eu penso assim... se tivesse consciência de classe, as pessoas iriam parar, ia parar o Brasil, Exato. eles teriam que atender as nossas demandas, Porque, né? Só que algumas pessoas ganham um pouquinho mais que a outra, aí tem lá seu carro, seu plano de saúde privado, ele se acha rico, e aí ele não vai se organizar, reivindicar para que todos da rua dele, por exemplo, tenham os mesmos direitos que ele, né? Ele se acha superior ali, eu consegui porque eu me esforcei. Vem aquela questão da meritocracia que não existe pra gente, né? Vem esse negócio da classe média alta. Não existe isso. Se é classe média, você é pobre do mesmo jeito. Se você Para de tem que trabalhar pra você ver se você vai continuar Vai rico. passar fome. Exatamente. E vai cair na estatística da equação logística. Mas aqui, uma coisa interessante sobre isso é aquele, não sei se já ouviram falar, do experimento do macaco. Tem uma banana em cima da escada, aí o macaco vai lá, sobe lá e come e desce. Quando ele vai coloca a banana de novo e vai subir, toda vez que ele chega na ponta, ele toma um choque. Então, tipo assim, a gente tem um grupo de macacos lá, vamos supor, tem 5 macacos, aí quando um sobe e vai pegar a banana, toma um choque. Aí ele desce, aí o outro vai fazendo isso. Só que chega um período de tempo, os cientistas transferem um choque para o chão. Aí se alguém sobe na escada, todos do chão levam choque. Aí ficam nisso. Então, aí toda vez que alguém vai subir para pegar a banana, eles apanham. Aí beleza, aí os cientistas vão fazer o que agora? Vão trocar os macacos, um a um.
até não ter nenhum do que estava antes. Mas só que mesmo assim, quando um vai subir lá desses novatos chegaram, eles não sabem de nada que aconteceu antes. Mas os outros que estão embaixo já sabem que leva choque. Então, quando ele sobe para pegar a banana, os outros lá, antes de eles subirem, já batem nesse macaco. Porque se ele for tentar pegar a banana, todo mundo vai tomar choque. Então, meio que a gente tá nesse jeito assim, ó. A gente não vai tentar pegar a banana lá, porque tá todo mundo achando que vai tomar choque, mas só que a gente não sabe se vai tomar choque. A gente tem todo mundo que moldar, assim, gritar, porque a gente tem que transformar aquilo. Então, tem ninguém pegando a banana, que seria, sei lá, o conhecimento, a mudança social, porque tá todo mundo achando que vai levar esse choque lá embaixo. Ou seja, a gente tá confortável em não se alimentar com a banana sagrada lá, porque a gente vai levar choque. Muito louco. Eu sou doido. E vamos passar então pra parte de juventude, então? Isso, vamos lá. É até interessante, tem relação com algo que vocês falaram, até lembrei, né, que a gente ia chegar nesse ponto também. Juventude, né, de acordo com a OMS, com o Estatuto da Juventude, é de 15 a 29 anos. Só que a condição de juventude vai depender, assim, daquela época, né? O que é ser juventude hoje não é a mesma coisa que 40 anos atrás. E um fator importante, né, que tem muito a ver com o que a gente estava falando, é em relação à situação juvenil, né? Quem é esse jovem? É aquele jovem da classe social alta ou aquele jovem da classe trabalhadora? Por quê? O jovem que tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ajudar a cuidar dos irmãos mais novos, né? Ele não tem as mesmas oportunidades que o jovem da classe social alta, que só tem que se dedicar aos estudos, né? E se esse jovem da classe social alta está com alguma questão assim, mental, ele tem recursos para isso. Já o jovem da classe social baixa, ele tem dificuldade de conseguir atendimento com o psicólogo do seu bairro, devido a essas questões que a gente pontuou, né? E aí, dá para a gente associar também com a questão da violência, né? Mas eu queria que vocês falassem, assim, sobre essa relação da juventude, estudo, violência, para a gente começar a falar da perspectiva de vocês com o futuro. O jovem, tipo, muitas das vezes, eu vou colocar aqui em Ribeirão das Neves, mas também vou pontuar o lugar onde eu moro. Em Ribeirão das Neves, a gente já tá muito... O jovem, ele tá muito ingressado na violência, de certa forma. Tanto, eu não falo, tipo, na agressividade também, mas eu falo muito no crime. Vamos supor, eu vou colocar assim. O Ribeirão das Neves, a gente sabe, é um lugar que tem a sua taxa de criminalidade, etc. Só que o jovem acaba que cresce nesse meio, entendeu? Por acontecer mais nas periferias. A gente sabe que não tem muitas áreas nobres em Ribeirão das Neves. Tem as suas áreas nobres. Só que essa parte da marginalização, a criminalização, ela fica mais nas áreas, tipo, Rosa Neves, esses negócios. Aí eu coloco, pontuando o lugar onde eu moro, o Santinho. A gente vira e mexe tá convivendo com cadáveres, criminalidade. Vira e mexe de madrugada, se eu paro assim, eu tiro o fone, eu tô mexendo no celular, eu tiro o fone, eu escuto tiros, entendeu? A gente tá muito ingressado na violência. Acaba que a gente já cresce com a violência na mente. A gente cresce vendo os nossos amigos se ingressar no crime. A gente cresce tendo essa ideia que a gente vai se deparar com o momento que a gente vai ver um nosso amigo morto por conta do crime. E muitas das vezes foi por falta de opção. Entende? Porque é uma parada que a gente sempre volta na criminalidade. É óbvio que não deveria ser uma opção a criminalidade, mas acaba sendo. A gente tem que trazer comida para dentro de casa. E acaba que a gente volta de novo repetindo os atos os atos da violência. A gente acaba vendo a criminalidade como uma opção, a violência como uma opção. Entendeu? Como Darwin diria, as pessoas estão se adaptando a esse meio para sobreviver. Sim. É a única forma que encontraram de adaptação. A mais fácil, não era, inclusive. Pode ser a mais fácil, mas era a única, às vezes, disponível. Uhum. E é complicado, porque... E tudo isso acontece porque o governo meio que não cria meios para evitar isso, né? Sim. Então fica muito complicado. E aquilo, né, que o pessoal que não tem, vamos dizer, consciência de classe fala, mas todo mundo tem a mesma oportunidade. Gente, claro que não. Onde que uma pessoa que, tipo, mora numa região mais periférica, uma região mais pobre, vamos dizer assim, vai
conseguir, como por exemplo, ter acesso a um psicólogo. A pessoa, o jovem que estuda, trabalha, ajuda em casa, e eu falo isso com propriedade, porque desde novinha eu sempre ajudei minha mãe. Hoje em dia, né, eu trabalho, estudo, tô no 3º ano, graças a Deus eu vou formar. Mas, assim, não tem como, não sobra tempo nem pro lazer. Aquilo acaba que o nosso psicológico em si, nosso mental, fica muito pra escanteio. Tipo, depois eu resolvo, depois eu faço isso, depois eu vou ser feliz, depois eu arrumo uma forma de me divertir. Isso acaba levando muito colocando a violência, a questão da criminalidade, né? Porque é o caminho mais fácil que tem pra ajudar em casa, porque querendo ou não, todo mundo quer ver ali a família, nossos familiares bem, nossos irmãos, nossas mães, que já batalham muito toda a vida pra dar o mínimo pra gente, porque querendo ou não, a gente vive com o mínimo, né, gente? Então, assim, eu acho que a juventude em si, de pessoas não, da classe social, assim, a grande maioria, vamos supor, do Brasil, porque a maioria é pobre, né, é trabalhador, não tem uma juventude que é a mesma que a classe alta tem. Não tem como nem comparar, gente, não tem como. É uma coisa legal, vou até citar um aluno aqui, que é o Gustavo, do 3º ano lá também, porque ele é time pró-master comunismo, ele odeia o capitalismo. E uma coisa que, tipo assim, se ele tivesse aqui, ele falaria. Isso acontece também muito por causa do capitalismo. O capitalismo influencia o consumismo. Aí você vê lá aquele jovem lá falando assim, putz, aquele cara lá que mora da Pampulha tem carrão, tem motão, tem iPhone, sei lá o quê. Nossa. E eu nunca vou ter isso na minha vida. Aí ele encontra um caminho que ele pode ter, só que é um caminho muito arriscado. Né? Ou então, como a Andrea falou, a depressão, a ansiedade, a gente vai se comparando. Principalmente, voltando outro assunto, a rede social, tudo tá meio interligado, né? Nessa bolha gigante enorme. E aí a gente acaba vendo né, outras pessoas que às vezes têm um poder aquisitivo maior do que o nosso. E a gente fica se comparando, e aí a gente entra naquela linha ali, aquela linha mental e fica tipo assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir, por que comigo não é assim, como que eu vou fazer? Entra aquela depressão, aquela ansiedade, aí entra pro crime, enfim, diversas, né? Não, e é muito louco, só pra fechar, que antigamente sempre existiu isso assim, que antigamente tinha as TVs, tudo mais, e entrava naquilo que o Guy Debray falava lá na década de 60, que a sociedade é o espetáculo, as pessoas mostravam alguma coisa lá de fora, mas atrás das cortinas acontecia a vida real. E hoje em dia é a sociedade do parecer, tudo no Instagram parece, é perigoso isso também. Às vezes a pessoa posta lá que ela tá de bem de vida, é bonitona, sei lá o quê, mas a vida real dela... É pior do que a nossa. Às vezes, a pessoa que tem aquilo, vamos colocar aquelas coisas materiais, como você falou, iPhone, carro, a casa melhor, aquele trem. E aí vai ver a pessoa que tem isso tudo, que a gente vê ali e acha que a vida é perfeita, tipo assim, muito pior do que a nossa. Às vezes a gente é muito mais feliz. Óbvio, né, gente, que não tem como falar, o dinheiro traz felicidade, que ele traz conforto e que gera, né, ali uma felicidade. Ameniza o sofrimento, né? Exato. Mas acaba que nós, pessoas que somos a classe trabalhadora, a classe pobre, acaba que às vezes a gente é até mais feliz na simplicidade. Esse ano eu trabalhei com vocês, pelo menos com o 3º ano, eu sei que eu trabalhei um texto sobre o ranking da honestidade, né? E foi feito testes sociais em mais de 40 países. Essa pesquisa durou mais de 3 anos. Lembra? Não? A sala do Cebola não trabalhei, não, mas só a sala eu trabalhei. E aí, fazia testes sociais mesmo. Deixava, né, objetos, né, de valor, como computador, celulares, dentro do carro com a janela aberta. E aí, tinha vários testes, né? Mas um deles era para ver se as pessoas iam passar e pegar. Então, o Brasil, Estados Unidos, né? Não vou lembrar agora os nomes, mas assim, eu lembro de Brasil e Estados Unidos que ficou numa posição ruim, e países com uma posição boa foram aqueles países, né, que não tem desigualdade social, ou a desigualdade social é muito tipo baixa. Suíça, Noruega, Finlândia. Isso. Então, assim, quanto maior a desigualdade social, mais vai haver vários tipos de violência, inclusive essa, né, da criminalidade. Então, assim, é culpa do sistema mesmo. Não, é engraçado a gente pensar, toda hora eu falo engraçado, mas não é engraçado. Sim. É que o índice de desenvolvimento humano está correlacionado com uma melhor estrutura de sociedade. Você vai pegar os países com o IDH alto aí, ó, Finlândia, Noruega, meu sonho era morar na Noruega. Na Noruega, Suíça, são países que o governo funciona melhor, a estrutura de sociedade funciona melhor. Tanto que na Suécia, tem um rio lá perto de Oslo, que Oslo é a capital da Suécia. Tipo assim, ele não é praticamente poluído, não. Ele não é poluído, não. Mas às vezes alguém vai lá e acaba indo um lixinho pra lá. Eles todo mês
a população se junta pra entrar no rio e tirar toda a sujeira. Véio. Tipo assim, a galera lá, elas andam, por exemplo, você vai pegar um ônibus, você não precisa pagar na hora não, porque no final do mês ele tem a consciência que você vai falar, usei o ônibus, eu mexi na sociedade alguma coisa, vou lá, vou pagar. Vou entrar no mercado, vou comprar alguma coisa, eu não preciso pagar na hora de determinadas coisas. Porque no final do mês eu vou lá e vou pagar. Então esses países do DH alto trabalham muito isso, igual na Noruega tem muito isso, na Dinamarca tem muito isso. E é um reflexo pra gente ver. Por que o governo não investe para melhorar o índice de desenvolvimento humano? Porque isso sana vários buracos. Ajuda a amenizar a violência, a amenizar, por exemplo, problemas traumáticos de depressão, ansiedade. Tudo isso vai se equilibrando, vai chegando num ponto estável, assim. Mas só que a gente vê é diferente. A gente fica num ponto instável para sempre. O contrário disso, o contrário disso. É porque é igual a André falou. Quando tem a desigualdade, acaba que, tipo assim, piora muito mais. Porque uma pessoa que, tipo assim, eu e o Cebola, a gente tem a mesma condição de vida, a gente tem a mesma coisa. Pra que eu vou querer pegar algo que não é meu? Exatamente. Não tem necessidade. Então, se fosse distribuído pra todo mundo igual, se todo mundo tivesse realmente as mesmas oportunidades, gente, o mundo seria muito melhor. Com certeza. E em relação, assim, o futuro da juventude, né? A gente está falando a todo momento, assim, sobre temas importantes e o jovem está como centro aqui, né? O que vocês acham assim, importante falar sobre a juventude, a gente pensar sobre isso? Na minha opinião, tipo, eu vejo muito isso porque eu rimo. E, consequentemente, eu rimo na escola. O Hiroshi, que rima comigo, ele fala que meu estilo de rima, ele é muito, vou colocar aqui, estudado. Porque eu cito muitas referências, eu estudo muito, eu leio muitos livros sobre os assuntos. E acaba que eu vejo muito isso acontecer na escola, das pessoas não entender. Tipo, uma rima que eu mandei pro Cauã que foi... ele tinha falado alguma coisa de Marielle, aí eu vim e falei, minha rima não é Mariela, é que eu tô te falando, eu tô sendo libertário como se eu fosse Teresa de Benguela. Ninguém entendeu, mas é uma referência histórica, é uma referência grande ainda a Teresa de Benguela, entendeu? Eu acho que a juventude, ela tá muito sem esse negócio da cultura. A gente acabou perdendo isso, deixando isso de lado com o tempo. Porque até antigamente a gente tinha ainda esse negócio. Vai ali na banca, fica vendo os livrinhos, vê o Raul, essas paradas, o Raul Seixas. A gente vai lendo, vai procurando saber o que Racionais queria dizer em certas músicas, entendeu? Só que a gente acaba perdendo muito isso com o tempo. Eu vejo isso tanto na música também, tipo, a gente perdeu aquela parada, tipo, o rap de hoje. Eu tô muito voltado nessa parada, porque, tipo, no meu convívio ali do pessoal que faz música junto comigo, a gente fala que a gente quer fazer algo diferente porque a gente perdeu isso, o rap perdeu isso. Hoje em dia, música boa virou falar de mulher, droga e dinheiro, entendeu? A gente não tem mais essa parada que, vamos colocar aqui, Racionais, 509E e Sabotagem fazia, entendeu? A gente não tem esse negócio, o rap perdeu aquela essência de protestar, entendeu? A gente perdeu essa curiosidade, esse negócio na cultura, esse envolvimento com tudo, entendeu? A gente tá muito parado. Eu acho que a juventude de hoje tem esse quesito para melhorar, porque, querendo ou não, serve pro futuro. A gente acabou virando uma juventude muito acomodada no TikTok, só passa o dia inteiro rolando pra cima e pronto, entendeu? A cultura hoje virou o celular, né? O celular, além de ser seu braço, é sua cultura. E isso da música é uma coisa muito, muito crucial, porque eu gosto muito de música. E, tipo assim, a música, tipo assim, muitos autores defendem que a música é a expressão da alma, aquilo que toca, ou então aquilo que aproxima de Deus, que é a música sacra, né, que era no Barroco, no Renascimento. Mas a música depois veio com uma pegada muito boa, que era de lamento e protesto. Começou com blues lá, os escravos lá nos Estados Unidos, os escravos. E depois veio essa parada aí do rock, que queria criticar a sociedade de todo jeito, pá. Aí veio o rap ali depois. E hoje em dia, tudo se resume a, tipo assim, a um entretenimento qualquer. A música era pra ser uma forma da gente, como pessoas, ser muito mais fácil de protestar, né? Tipo também assim, volta aquele negócio da criminalidade pelo fato da música, particularmente, eu odeio isso. A parada da música romantizar o crime.
O crime não tem que ser romantizado. Se for falar do crime, fala que nem fez MV Bill em Soldado do Morro. No começo ele falava que ele tava com dinheiro, tinha mulher querendo dar pra ele, tinha droga à vontade, etc. Só que no final ele conta como que tudo isso não passava de uma ilusão. Só que a música hoje, ela romantiza tudo isso. Ela romantiza o papo, a parada da mulher, ela sexualiza a mulher, ela bota o dinheiro ela fala que você vai ter muito dinheiro, ela fala que você vai ter cordão de ouro, roupa cara, roupa de marca, você vai estar pisando no Nike. Só que ela não fala que depois tem toda a merda do crime, entendeu? Ela não fala que depois você vai ter que apertar o gatilho, ela não fala que depois você vai ter que ver sangue, entendeu? Ela romantiza algo que não tem que ser romantizado. Ela romantiza uma sociedade que não tem que ser romantizada. Ela tem que ser solucionada, é isso aí, entendeu? É muito legal, assim, ouvir um jovem que é MC, né, que faz rap, participa de batalha, fazer essas críticas, porque eu critico muito isso. Quando eu venho, assim, no duelo, né, na batalha de MC, ou mesmo assisto, eu fico, assim, muito incomodada quando é essas rimas vazias, sabe? Então, eu sinto muita falta disso. Às vezes, eu percebo ali na dupla que um tenta trazer isso e o outro não consegue ou não quer dar essa contribuição, entendeu? Aí fica, assim, meio superficial. Então, assim, eu acho que legal, é importante você falar aqui, falar em outros espaços isso, para que outros te escutam, né? Porque na minha aula mesmo, uma oportunidade, eu já falo, né? Vocês que rimam aí, vocês têm que estudar, para vocês fazerem rimas consistentes, né? Críticas em relação à sociedade. E a gente percebe, assim, que diminuiu, né? Então... e vocês são os pilares de ir contra a sociedade. Porque hoje em dia, quem faz o papel de ir contra é o rap. Falando questão de música, né? Porque, igual, eu sou mais do rock, mas o rock, pra essa parte de protesto, já morreu. Hoje em dia o rock não tá mais nessa coisa, mas o rap tá aí. Se a gente não tomar cuidado... Vai pro mesmo Porque tem, por exemplo, o Eduardo do Facção Central, ele não mudou nada, entendeu? Só que essa juventude tá ouvindo, Eduardo? Não tá. Entendeu? Ele continua gravando aí, não só ele como outros, né? Que tem essa pegada, continua. Então, assim, é importante a gente não deixar eles serem apagados, silenciados. O público tem que ouvi-los, né? Eu acho que essa questão o futuro da juventude, infelizmente, é aquilo que o Cebola falou, né? Hoje em dia, na questão da música, tá tudo sexualizado, é tudo luxo, ostentação. E o jovem em si, hoje a juventude em si acaba que, tipo assim, acomodou com isso e, infelizmente, tá indo só para esse rumo. O jovem, hoje em dia, assim, ele realmente acomodou, gente. Ele acomodou o futuro do jovem. Se for olhar mesmo a questão da rede social e tudo, vai continuar só aquilo, não vai melhorar, não vejo melhora. Eu, particularmente, eu acho que o futuro da juventude é essa, gente. É só ladeira abaixo. Eu fiquei chocado um dia que eu cheguei na aula e eu... conversando sobre essa coisa de perspectiva de futuro, assim, aí uma aluna falou assim pra mim: professor, o salário mínimo é mais ou menos uns R$1.400, né? Falei, tá ótimo, eu vou morar com meus pais pra sempre mesmo. R$1.400 eu compro meu iPhone, compro sei lá o quê, compro sei lá o quê. Tipo assim, eu não vi perspectiva de futuro ali numa frase dessa. Tipo assim, a pessoa não pensa em construir uma vida sem os pais. E mesmo assim, você morando com seus pais, R$1.400 não vai dar pra muita coisa. Você vai sobreviver da mesma forma. E a pessoa não pensou em evoluir. Porque ela falou assim, eu posso trabalhar de supermercado, posso trabalhar em padaria. Que vida social a pessoa vai ter? E até uma coisa que a gente não falou aquela hora lá, mas a sociedade, por exemplo, essas pessoas que trabalham em supermercado, padaria, eles não têm vida. Eles não têm tempo para consumir cultura, entretenimento, para ler um livro que vai ajudar a criticar. Então ele chega cansado do serviço lá, com aquela mente exausta. O que vai confortar ele? Aquele entretenimento barato, que é streamer, ou ver YouTube, TikTok, que vai, tipo assim, o cérebro gosta disso. O cérebro gosta de coisas que não precisa dar trabalho não pensar. Libera dopamina fácil. Dopamina, serotonina. Então, que é também chamado de serotonina trifásica, que é, tipo assim, aquela que o ambiente externo favorece pra você. Então, as pessoas vão gostar disso. Então, juntando aquela bola e indo pra um macro agora... Então, se as pessoas que trabalham nesse tipo de emprego não têm tempo para ter cultura e crítica, elas vão ficar acomodadas, não vão querer mudar o mundo e vão ficar estagnadas naquilo. Então, vão sempre sobreviver, nunca vão viver. Escala 6x1, galera. É isso aí. E fazendo uma correlação com esse negócio do mercado de trabalho, o que vocês acham do mercado de trabalho, assim, dessa geração? O que vocês esperam de fazer futuramente? Vocês já pensam nisso? Como é que é?
Eu estava falando com o Cebola um pouquinho antes de começar, o mercado de trabalho, vamos lá. Hoje em dia, eu acho que, infelizmente, né, assim, depende. Hoje em dia, as mulheres estão mais dentro ali do mercado de trabalho, com um poder melhor e tal, mas eu acho que, ainda assim, a gente tá ainda muito retardado, não sei se essa é a palavra certa, porque se você for olhar a juventude hoje em dia, não quer trabalhar, porque você ganha um salário mínimo, seus direitos ali são mínimos, tem muito imposto, tem muito disso. Então, a sociedade que tá nascendo agora, a nossa juventude, olha para aquilo e fala, eu não quero isso para minha vida. Ou eu quero, vou, tipo assim, viver aquilo ali para sempre e acabou. Então, eu acho que o mercado de trabalho dá para melhorar. Eu acho que, assim, não tá não é algo que chama a atenção da gente, infelizmente, mas que a gente tem que, né, seguir, a gente tem que arrumar um jeito e olhar algo que a gente gosta de fazer e lutar para aquilo e ver se a gente consegue fazer algo para melhorar. Mesmo que não esteja bom, tá, eu quero trabalhar com isso, mas é muito ruim, o salário é ruim, a questão de locação, né, porque às vezes é muito longe, é muito ruim, mas a gente tem que lutar para melhorar aquilo. E é louco pensar assim, agora eu falei louco, não é engraçado. Por exemplo, antigamente, quando a gente tinha uma sociedade bem mais rural, tipo assim, século XVIII e tal, você era meio que direcionado a um tipo de emprego. Você crescia com aquela coisa na mente, meu pai cuida de ovelhas. Então vou crescendo perto dele lá e vou adaptando. Hoje em dia, tá numa virada de chave muito rápida. Você chega lá, você não pensa praticamente em mercado de trabalho até os seus 18 anos. Chega nos 18 anos, você fala, putz, o que eu vou fazer? Eu sempre pensei, desde nova, mas eu cheguei agora no final, né, do terceiro, e eu tô assim, gente, eu não sei, realmente, eu fico um pouco perdida com tudo, mas eu acho que isso é uma questão mais individual do que o mercado em si. Eu exijo muito de mim e eu quero fazer algo que realmente eu vá gostar de fazer, não por dinheiro. Até eu conversei um dia com você quase inteiro, né, falando sobre isso. Eu quero muito fazer algo que, tipo assim, eu goste disso, não por dinheiro. Mas, tô, assim, perdidinha. E uma forma de a gente tentar direcionar qual que vocês podem trabalhar assim é se autoconhecer mesmo. Que eu acho que falta alguma coisa, assim, por exemplo, tiver uma disciplina que favorece o autoconhecimento. Porque a gente chega ali, por exemplo, falando eu mesmo, eu não conhecia meus gostos, meus hobbies, eu sabia que eu gostava de muita coisa, tipo astronomia, videogame, matemática, etc. Mas só que você se conhecer mesmo como pessoa na sociedade, para você contribuir com algo, é uma coisa que as pessoas não te ajudam, e você tem que se virar para saber aquilo. E é difícil. É difícil, tanto que quando eu formei, para eu decidir o que eu ia fazer, eu demorei um tempão, porque eu ficava pesquisando em coisa, porque eu queria falar, eu queria física, eu queria ciência de computação, eu queria matemática, eu queria astronomia, sei lá, aí você fica nisso, mas eu quero ganhar dinheiro, será que fazer o que eu gosto eu vou ter dinheiro? Aí eu ficava perdido muito nessa coisa, assim, é uma coisa que eu acho que poderia ter na escola, autoconhecimento de você mesmo, assim. Essa parada que você falou aí é legal, eu tipo, nunca tinha pensado nessa forma aí não, só que você falou uma parada legal, porque às vezes a pessoa acaba que, tipo, ela escolhe uma profissão mais pelo dinheiro, aí, tipo, ela acaba naquele sentimento de zumbi, tá ligado? Porque, tipo, em 2022 eu senti, tipo, o sentimento da repetição. Já tudo repetitivo, repetitivo. Você acaba, tipo, sentindo mal por estar desse jeito. Eu senti isso muito por causa do integral. Tava meio complicado ali no início, só que depois foi sumindo. Só que é um sentimento ruim, você tá sentindo, não tem nada de novo, é isso, é aquilo. Você não tá gostando do que você tá fazendo, entendeu? É ruim. Aí isso volta naquela coisa da saúde mental. Às vezes você tá num lugar que você não tá gostando daquilo, isso vai trazer você ansiedade, você vai se sentir muito vazio. Vai te afetar, né? E Demais. vai afetar as pessoas que estão ao seu redor. Porque se te afeta, difusão de informação, você afeta o outro. E eu já conheci um colega meu, assim, que ele falou, assim, que ele fez engenharia porque ele queria ganhar dinheiro. Só que, tipo assim, ele não gostava nada de trabalhar com engenharia. Tipo assim, ele entrou numa empresa pra ganhar um salário bom, tal. Só que depois ele trocou e foi fazer, eu acho que foi música. Que ele falou, não, eu vou fazer o que eu quero. Aí, tipo assim, a pessoa se sente realizada quando você faz o que você quer. É isso, é por isso que eu tô perdida. É assim, eu não quero fazer algo que eu... Tipo assim, óbvio que todo mundo quer ganhar dinheiro, né, gente? Uma vida estável. Mas tipo assim, eu tô nessa confusão porque eu quero fazer algo que eu goste. É igual, por exemplo, eu quero muito...
tá ali mais... Eu tava falando com Cebola, né? Falando com Cebola. Tipo assim, mais presente. Eu não quero estar ali, no computador aqui o dia inteiro, ou lendo. Camille, não consigo. Eu quero mais... Eu gosto de ter contato com as pessoas, eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, eu gosto de ajudar. Pensei na psicologia, tava falando com Cebola também. E uma coisa que eu detestava, gente, eu falava, gente, eu não vou ser nunca na minha vida, é professora. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, Eu também falava esse povo, eles... Ai, Como que eles não se maioria. matam? Infelizmente, é porque é muito ruim. Só que, hoje em dia, pensando, eu falo, é um caminho, porque eu vou ter contato com as pessoas, é uma forma de mudar o mundo, eu falei num discurso, e, gente, eu acho muito lindo, mas as condições que tá ali a profissão Não me favorecem. chama a atenção. Eu falo, nossa, mas eu vou entrar, mas eu sei que eu vou sofrer muito, porque eu vejo... Nossa, gente, seria muito bom, né, pros alunos, ser uma professora como a Camila. Não, a né? Camila é espetacular. Nó. Ai, gente, honra, tá? Uma honra. E esse negócio também, existe um conceito filosófico pelo Jean-Paul Sartre, que é a transcendência do ego. E na transcendência do ego, a gente fala assim, eu tenho que fazer alguma coisa, mas uma coisa que eu gosto, porque a transcendência do ego, a gente somos duas pessoas, tem a nossa pessoa física aqui, e tem a pessoa da nossa consciência. Então, às vezes, igual esse cara que foi de engenharia lá, ele fez uma coisa que achou que ia ganhar dinheiro, mas a consciência dele tava batendo toda hora. Isso não é legal, isso não é legal. Eu não tô me sentindo bem. Então o ego tá transcendendo, porque o ego é a sua verdadeira essência. Então se você tá desse jeito assim, não tô legal, fica nesse embate. Então às vezes é importante a gente analisar por essa forma. E também tem uma coisa também que impede a gente de escolher o que é certo, é porque o nosso córtex pré-frontal, ele amadurece geralmente aos 25 anos. E o córtex pré-frontal ele é responsável pelas nossas ações e também pela maturidade. Por exemplo, já viu que criança não, pessoa de 16 anos começa a fazer umas coisas loucas, vou atirar fogo, sei lá o quê, vou subir na fazer o quê. Isso é porque o córtex não está totalmente amadurecido, então a nosso juízo ainda não favoreceu. Então, quando a gente chega depois dos 25 anos, é que a gente para refletir melhor nas coisas e começa a analisar. Então, se a gente for pegar nessa escalinha, às vezes muita gente faz muita coisa que se arrepende, falando profissionalmente mesmo, por causa disso, porque às vezes vai por impulso. O meu colega tá fazendo psicologia, eu vou fazer também. Meu pai quer que eu faça engenharia, vou. A pressão social, né? Tem essa pressão social. Então, eu já vi estudiosos falando assim, que isso dessa nossa geração, que tá todo mundo entrando com 18 anos na faculdade, pode ser uma coisa negativa, porque às vezes muita gente vai entrar por impulso, vai se arrepender mais tarde e ser uma pessoa infeliz. Porque antigamente a gente pega a década de 80, 90, a galera entrava na faculdade depois dos 25, quase chegando nos 30. E hoje em dia tem gente que já é doutor antes dos 30 anos. Então é um cara que fez doutorado, mas que não tem uma análise crítica, uma mentalidade muito ok ainda, porque está em relação a isso. Então Gente, muita gente pensar. Eu acho que tem que romantizar, sim, ali aquela confusão ali do início, da juventude ali pro início da fase adulta, ali, né, a parte que a gente é jovem, formou na escola, 18 anos, 19. Gente, a gente ainda tem tempo de pensar o que a gente quer fazer, o que a gente quer contribuir para a sociedade. E tá tudo bem, a gente tem que romantizar isso sim, não tem que ficar nessa... a internet coloca muito, nossa, mas você tá atrasada, aí você fez 18, você tem que saber. 30 anos e mora com os pais. Gente, pelo amor de Deus, nossa, mas você tem 26 e você não fez nada, você não trabalha com o que você quer, você não tem uma família formada. Gente, tá tudo bem. E uma coisa por experiência própria, que eu já passei dos 25 agora, mas igual tem aquela frase clichê, mas faz sentido, trabalhe com o que você goste, nunca terá que trabalhar um dia na sua vida, né? Igual, eu agora descobri uma paixão pelo cinema, então tô trabalhando com cinema na Casa Semifusa e tal, e eu gosto muito daquilo, e eu não me sinto pressionado com nada, eu acho divertido, tô editando vídeo, que legal, sei fazer isso. E tipo assim, eu trabalho com isso, mas eu não me sinto nunca pressionado que eu tô trabalhando. Então, isso só aconteceu agora, eu nunca imaginei na minha vida que eu trabalharia com cinema e fotografia. E tô achando bem legal. Então, eu acho que existe esse processo, assim, não que eu me arrependa de ter feito física, tanto que eu ainda quero continuar, fazer o doutorado agora, mas eu de paixão, amo muito de paixão números, assim, e tal, mas se for para esse negócio de trabalho, assim, eu acho que essa questão, a gente se descobre uma hora na vida. Tem gente que tem a sorte de descobrir cedo. Isso que o Gustavo estava falando, né? Eu falei sobre isso no meu livro, né? Que eu acho que todos nós deveríamos ter, assim, o prazer de trabalhar com o que a gente gosta, né? Aí entra essa questão do que ele fala, né? Assim, da pessoa não estar madura o suficiente para saber, né? Mas tem também essa questão
de não ter essa oportunidade de trabalhar com aquilo que você gosta, né? Porque o fator financeiro influencia isso diretamente. Muitas vezes você tem que trabalhar com aquilo que vai te dar um retorno muito rápido, né? Escolher um curso que vai te dar um retorno muito rápido financeiro para você sobreviver mesmo, ajudar a sua família. Mas aí, mais tarde, você pode conseguir, assim, usar isso como estratégia para mais tarde você conseguir conciliar com aquilo que te dá prazer, né? Só fazendo uma ironia aqui, você acha que Leonardo da Vinci, se fosse pobre igual nós, tinha feito tudo o que fez? Pois é. Da mesma forma como o Gustavo falou da questão do trabalhar com cinema, né, é prazeroso para ele, eu descobri há pouco tempo, né, deve ter uns 2, 3 anos, que escrever me dá muito prazer, né? Só que aí vem aquela questão, como é que você, no Brasil, você vai ganhar dinheiro escrevendo livros e vendendo livros, né? Mas dá pra gente conciliar ali e ter esse momento, assim, prazeroso, né? Que diminui, né, a ansiedade, a depressão. Eu queria falar sobre isso. Que eu acho também que deveriam romantizar, né? Romantizar, eu coloco assim. Trabalho que não seja só faculdade. Porque o pessoal fala, você vai trabalhar de quê? Aí você já pensa, nossa, faculdade. Eu acho que não necessariamente a gente tem que pensar em mercado de trabalho e pensar em faculdade. Por exemplo, igual o Cebola, ele é MC, né? Não necessariamente ele precisa, nossa, eu tenho que fazer uma faculdade para me tornar uma pessoa formada. Óbvio que conhecimento, né, gente, não quer demais, obviamente, mas eu acho que deveria abranger essa questão de outras coisas além da faculdade, assim que a gente sai do ensino médio. Uhum. E nesse sentido que a gente está falando, né, quais dicas vocês dariam para ajudar os jovens a identificar suas paixões, né, e seus talentos, assim? Parar um momento para se conhecer. A gente tem muito dessa, às vezes eu encontro no convívio, assim, com as pessoas, a gente tem muito dessa parada de não entender, às vezes, o que a gente quer, quem a gente é, na verdade, sabe? Eu tenho muito desse negócio também, às vezes eu não sei quem eu sou de vez em quando, entende? E parar um momento, assim, pra falar, pô, eu tô... a Camille falou que esse negócio do tempinho ali depois do ensino médio é pra você tentar se achar profissionalmente, até mesmo como pessoa. Porque às vezes a gente tá ali muito... A gente é aquela casca, só que por dentro a gente não se entende realmente. A gente... É difícil de explicar, sabe? Só que a gente tirar um tempo pra experiências novas, atividades novas, de fazer uma atividade física, ou, viajar pra algum lugar. Eu tenho vontade de ir pra Argentina, eu vou pra lá. Entendeu? Juntar um dinheiro em parte, vou pra Argentina, etc. Se encontrar como pessoa em determinada ocasião, porque, consequentemente, você vai se encontrar no meio profissional. Entendeu? Você vai achar algo que te resume como pessoa, que nem o Gustavo, e que nem você também, Andréia. Vocês acharam algo que se resume como pessoa. Independente de se você é professor de sociologia, ou se o Gustavo ama astronomia ou física. Vocês acharam algo que te resume como pessoa. A Andréia é a escritora, o Gustavo o cineasta, tá? E só uma boa dica de leitura, tem um livro que chama O Dia do Coringa, de Ostergaard, que é um escritor norueguês. E fala sobre isso mesmo. A mulher, ela vai pra Grécia porque ela queria se encontrar. Ela queria saber quem era ela. E, assim, nessa jornada, assim, acontece muita coisa louca no caminho que vai fazendo que as pessoas se encontrem. Você me falou desse livro. Eu indiquei livro. Pra você. Porque é um livro fenomenal sobre que você querendo se encontrar. Eu não li, mas eu vou ler. E o bom dele, que é um livro que aborda muitos temas filosóficos. Então, é uma leitura muito rica. Uma dica que eu dou, né, pros jovens que querem se encontrar e tal... Obviamente, muito disso, se conhecer primeiramente, mas eu queria dar uma dica que, gente, não se comparem, não fique nessa, ai, fulano é isso, fulano é aquilo, eu também vou ser e tal. Gente, faça aquilo que você goste, não compare você com ninguém, porque cada um é único, cada um tem as suas próprias vontades, tem a sua realidade, ninguém vive a realidade de ninguém. Então, eu acho que isso é muito importante, é um fator, eu acho que é primordial, né, essa palavra tá certa. Pra gente se conhecer e se descobrir realmente e fazer aquilo que a gente gosta. Eu acho que é deixar um pouquinho o outro,
ser, nesse momento, nesse quesito, um pouco individualista e pensar um pouquinho na gente, não se colocar, minha mãe quer que eu faça isso, meu irmão isso. Gente, faz aquilo que você gosta, não oprima seus sentimentos e seu gosto para moldar aquilo e para fazer a vontade de uma pessoa, sabe, próxima de você. E vocês acham, assim, que o medo do fracasso impede os jovens a pensar, a escolher melhor sobre o seu futuro? Muitas das vezes Com não tem, certeza. sim, lógico. Tipo, acontece quando, que nem você falou, essa parada de se comparar. Se eu abrir o Instagram, que agora eu tenho um mano de 13 anos que tá em Maldivas, tá ligado? Fazendo dinheiro demais. E acaba que muitas das vezes você se compara e você se bota no lugar de fracasso. Porque o cara tem 13 anos e ele tá em Maldivas fazendo muito dinheiro. Quem que você é, entendeu? Perto de alguém assim. Você acaba se botando num papel de personagem secundário da sua própria vida, entendeu? Um NPC. Um NPC da sua própria vida. A gente tem que entender que cada um é protagonista da sua própria vida. Não é porque o cara de 13 anos tá lá fazendo tudo que você nunca fez na vida que você não tem um propósito de vida. Você não é um protagonista da sua própria vida, entendeu? Cada pessoa é um mundo, né? E eu acho que, com certeza, esse medo do fracasso manda muito, muito, gente. Eu falo isso até pela questão aqui do podcast, né? Eu fui chamada, uma honra, muito obrigada, viu, gente? Ao Gustavo e a Andréia. Mas eu fiquei, gente, essas semanas que o Gustavo me convidou, a Andréia depois veio falar comigo. Tô assim, gente, eu não vou conseguir. Eu falando com a minha mãe, acho que eu não consigo, eu tenho muita vergonha. Apesar de eu ser uma pessoa comunicativa, conseguir me comunicar bem, eu fiquei muito... Gente, não é nem pressão. Eu fiquei com medo de errar, com medo de falar algo errado. Bem provável que, né, a gente tá sujeito a isso, claro. É normal. Mas eu fiquei com muito medo de, tipo assim, não conseguir mesmo. E se eu não tivesse tido essa coragem, não tivesse tido, né, essa parada e pensado, não, Camila, você consegue, claro, dá pra você ir, mesmo se você fizer algo errado, tá tudo bem também, a gente tá em constante evolução, então se eu não tivesse vindo, eu não estaria aqui nessa conversa maravilhosa, não teria passado um pouquinho do que eu acredito pro pessoal que vai ver, se Deus quiser. O medo, ele paralisa a gente. Eu já perdi muita oportunidade por causa de medo, sabe? Eu também. É terrível, então, com certeza, eu acho que manda muito, gente. Então... A gente tem que ter coragem. Faça aquilo que você quer, gente, independente. Foi até uma coisa legal que eu acho que a Ana Luísa me mandou um vídeo no Instagram esses dias falando justamente sobre isso. Às vezes você fica com medo de viver a vida, fazer as suas coisas... E, tipo assim, daqui 100 anos, ninguém vai saber que você existe. Ninguém. Ninguém vai falar, a Camila ou o Gustavo no dia tal fez isso. Gente, não, por favor, ninguém vai. Pois então se você não sair desse ponto, porque, tipo assim, a nossa vida sempre vai ser um ponto de equilíbrio instável. Ou seja, se você arredar para um lado ou para o outro, você vai parar em outro lugar. Você nunca vai ficar parado no mesmo poço. Então, às vezes o poço só tá na sua cabeça. Então, tipo assim, é bom a gente arriscar a enfrentar várias coisas. Por exemplo, a Camille, pelo que ela tá falando aqui, eu super daria pra ela jornalismo ou psicologia. Então, tipo... Às vezes, tipo assim, ela pode arriscar em uma dessas carreiras aí pra ver se vai dar certo. E pode ser que futuramente ela queira arriscar em outro lugar que vai dar super certo também. Porque a gente, tipo assim, a gente é um mundo. E no mundo tem várias possibilidades. Então, às vezes a gente acha que vai ter que se encaixar só em uma peça lá, só em alguma coisa, mas a gente encaixa em várias coisas. Então, às vezes é bom a gente tentar arriscar e deixar o medo de lado. Uma parada que eu gosto de falar pro pessoal, tipo, às vezes eu tô conversando assim com alguém, eu gosto de cifrar, eu sempre uso isso como analogia, pra explicar algo pra pessoa, tipo... Muitas das vezes, que nem vocês falaram, o medo impede a gente de fazer e de ser alguém, entendeu? Mas aí eu gosto de colocar nessa linha aqui, imagina comigo. A gente tem uma crença do que... Cada um tem sua crença do que tem depois da vida, beleza. Só que, e se o que a gente acredita tiver errado? Tipo, depois da vida não tiver nada, entendeu? A gente só parar de existir. E tem muitas pessoas que falam que passaram por experiência quase morte, que falam que você vê um filminho da sua vida. Quando eu tiver quase no meu leito de morte, eu estiver vendo o filminho da minha vida, eu não quero me arrepender de tudo que eu fiz. Eu não quero parar e falar, porra, eu podia ter feito isso, entendeu? Eu não quero ter arrependimentos. Eu quero olhar pro filminho da minha vida e falar, eu fiz o que eu queria, entendeu?
Eu concordo super com Eu com também, você. eu Concordo também. super. Eu faço as palavras dele a minha, gente. Faça. Ai, vou me arrepender. Gente, faça. É muito pior você olhar pra trás e falar, poxa, eu perdi uma oportunidade, eu podia ter feito, eu podia ter sido feliz, mesmo que seja errado pra aquilo. Óbvio, né, gente? É liberdade, assim, diante daquilo que não ofenda e fira o outro, né? Ali tá dentro ali. Eu faço o que eu quero, o que eu gosto e tal. Como que fala? Dentro do que, tipo assim, não machuque o outro. Fugiu a palavra da minha cabeça. Mas, assim, então, gente, faz o que dá na telha e é isso. E aí, tipo assim, eu ia falar engraçado de novo. Mas, tipo, isso do arrependimento é a mesma coisa, porque, igual, ela falou de erro, assim. Você só vai saber se é um erro se cometer aquilo. Que às vezes na sua cabeça, ou as pessoas que estão em volta de vocês falam que é um erro, mas é um super acerto, entendeu? Então, tipo assim, não se arrependam de fazer o que não fizeram, porque às vezes você tá deixando de realizar um grande acerto na sua vida. Na verdade, erro, quem disse é ou não é você, tá ligado? Exato, é subjetivo, né? Dentro daquilo que eu tava tentando explicar. Desde que não ultrapasse o limite do outro, se é errado ou não, tipo assim, se não machuca o outro, não fere o outro, tá tudo bem. Se é errado ou não aquilo, quem vai falar é você. Então, eu acho que é isso. Nossa, chegando ao fim, né? Muito bom, né, Gustavo? Essa entrevista, mas a gente precisa finalizar. Infelizmente. Então, assim, para terminar, qual mensagem assim, de esperança ou mesmo motivação vocês deixam para outros jovens que estão passando assim, por momentos assim, de tomar decisões importantes? Isso que eu falei, acredita em você mesmo e faz, tá ligado? Você tem um propósito, você não nasceu, você não venceu a guerra da vida à toa. Foram milhões de espermatozoides, é você que tá aqui hoje, tá ligado? Isso dá uma rima, hein? Dá uma rima. Isso foi muito bom. Mas eu também queria falar isso, gente. Não desista do sonho de vocês. Corram atrás. Todos são capazes, independente de tudo, gente. Sejam felizes, calma, tem tempo ainda. E é isso, eu acho que a gente tem que ser feliz, gente. Eu acho que é isso. É isso aí, felicidade está no ar. Certo. Então, chegamos ao fim de mais um podcast do Cognose aqui. Hoje foi uma coisa mais científica e depois encaminhou para uma coisa mais cultural, social, assim. Mas foi muito bom ter os dois alunos aqui. A Camila é uma aluna extraordinária aqui, que eu tive contato com ela. Modéstia à parte, gente. Não, Concordo. uma das melhores alunas que eu tive, assim. O Também. Cebola também, tipo assim, ele tem uma certa dificuldade um pouco em exatas, mas eu sempre vi o potencial dele. Muito inteligente também. E foi muito bom. As escolhas que a gente fizeram foi muito bom, que eu e o André ficou muito tempo falando, quem que a gente chama e tal. Aí tinha alguns nomes na lista, e tipo assim, a gente acabou chegando em vocês e não arrependeu E foi de muito nada. bom, Muito obrigada pela oportunidade, gente. Muito obrigada mesmo. Foi uma honra. Apesar que eu fiquei meio assim, falei, parte, acho que eu não faz vou, mas Sim. foi muito bom, gente. Também adorei. Obrigada, viu, meninos? E assim, a gente se esbarra por aí nessa vida louca aí. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.